O bom juiz não deve ser jovem, mas ancião, alguém que aprendeu tarde o que é a injustiça, sem tê-la sentido como experiência pessoal e íncita na sua alma, mas por tê-la estudado como uma qualidade alheia nas almas alheias. O que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. O livro é um mestre que fala, mas que não responde. Uma vida não questionada não merece ser vivida. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. Deve-se temer a velhice porque ela nunca vem só. Bengalas são provas de idade e não de prudência. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. No imposto profissional, o justo paga mais e o injusto menos, sobre o mesmo rendimento. A orientação inicial que alguém recebe da educação também marca a sua conduta ulterior. Os homens não desejam aquilo que fazem, mas os objetivos que os levam a fazer aquilo que fazem. A necessidade que é a mãe da invenção. Quem ama extremamente deixa de viver em si e vive no que ama. Buscar e aprender na realidade não são mais do que recordar. Não há nada bom nem mal a não ser estas duas coisas: a sabedoria que é um bem e a ignorância que é um mal. Muitos odeiam a tirania apenas para que possam estabelecer a sua. Todo homem é poeta quando está apaixonado. Tudo quanto vive provém daquilo que morreu. Não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta quando o amor toma conta dele. Os filhos dos homens, dentre todos os animais jovens, são os mais difíceis de serem tratados. A paz do coração é o paraíso dos homens. Onde não há igualdade, a amizade não perdura. São muitos os que usam a régua, mas poucos os inspirados. Os olhos do espírito só começam a ser penetrantes quando os do corpo principiam a enfraquecer. Calarei os maldizentes continuando a viver bem. Eis o melhor uso que podemos fazer da maledicência. Quando a mente está pensando, está falando consigo mesma. A velhice é um estado de repouso e de liberdade no que respeita aos sentidos. Quando a violência das paixões se relaxa e o seu ardor arrefece, ficamos libertos de uma multidão de furiosos tiranos. A amizade é uma predisposição recíproca que torna dois seres igualmente ciosos da felicidade um do outro. A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Não é preciso que a bondade se mostre, mas sim é preciso que se deixe ver. A parte que ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos. Não deixes crescer a erva no caminho da amizade. É a esta força que mantém sempre a opinião justa e legítima sobre o que é necessário temer e não temer, que chamo e defino coragem. Quem critica a injustiça, falo, não porque teme cometer ações injustas, mas porque teme sofrê-las. O juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis. A democracia é uma constituição agradável, anárquica e variada, distribuidora de igualdade indiferentemente a iguais e a desiguais. Não eduques as crianças nas várias disciplinas recorrendo à força, mas como se fosse um jogo, para que também possas observar melhor qual a disposição natural de cada um. O homem retrata-se inteiramente na alma. Para saber o que é e o que deve fazer, deve olhar-se na inteligência, nessa parte da alma na qual fulge um raio da sabedoria divina. A velhice nos proporciona repouso, livrando-nos de todas as paixões. Quando os desejos diminuem, a asserção de Sófocles revela toda a justeza. É como se nos libertássemos de inúmeros e enfurecidos senhores, a república. O que o homem pode fazer de melhor para a sua felicidade é pôr-se em harmonia constante com Deus por meio de súplicas e orações. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Errar é humano, mas também é humano perdoar. Perdoar é próprio de almas generosas. Os males não cessarão para os humanos antes que a raça dos puros e autênticos filósofos chegue ao poder, ou antes
que os chefes das cidades, por uma divina graça, ponham-se a filosofar verdadeiramente. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Vivemos no mundo do irreal, onde tudo o que vemos é somente uma sombra imperfeita de uma realidade mais perfeita. O que ama é, de certa maneira, mais divinino que o objeto amado, pois possui em si divindade. É possuído por um Deus. Se, na verdade, a justiça é sabedoria e virtude, julgo que facilmente se demonstrará que é mais forte do que a injustiça, uma vez que a injustiça é ignorância. O amor é uma força, uma energia, que se manifesta na alma como um sentimento de lembrança de algo que a alma já teve, mas perdeu. E, uma vez que algo foi escrito, a composição, seja qual for, espalha-se por toda a parte, caindo em mãos não só dos que a compreendem, mas também dos que não têm relação alguma com ela. Não sabe como se dirigir às pessoas certas e não se dirigir às erradas. Por vítimas de agressão, entendo aqueles que mudam de opinião pelo pesar ou pela dor. Por vítimas de doença, entendo aqueles que mudam de opinião seduzidos pelo prazer ou aterrorizados pelo medo. Correto é considerar solares a luz e a vista, mas não se deve identificá-las com o sol. Assim também a ciência e a verdade podem ser consideradas muito afins ao bem, mas nem uma nem outra idênticas a ele. Não devemos de forma alguma preocupar-nos com o que diz a maioria, mas apenas com a opinião dos que têm conhecimento do justo e do injusto, e com a própria verdade. A música é o meio mais poderoso do que qualquer outro porque o ritmo e a harmonia têm sua sede na alma. Ela enriquece esta última, confere-lhe a graça e ilumina aquele que recebe uma verdadeira educação. O homem se torna rigorosamente um tirano, quando por natureza, ou por hábito, ou pelos dois motivos, se torna ébrio, apaixonado e louco. A República. Logo, a boa qualidade do discurso, da harmonia e da graça e do ritmo depende da qualidade do caráter, não daquele a que, sendo debilidade de espírito, chamamos familiarmente ingenuidade, mas da inteligência que verdadeiramente modela o caráter na bondade e na beleza. É então de há tanto tempo que o amor de um pelo outro está implantado nos homens, restaurador da nossa antiga natureza, em sua tentativa de fazer um só de dois e de curar a natureza humana. Cada um de nós, portanto, uma têssera complementar de um homem, porque cortado com os linguados, de um só em dois, e procura cada um o seu próprio complemento. Nas asas do amor, a alma anseia por voar para casa, para o mundo das ideias. Ela quer ser libertada da prisão do corpo. Boas pessoas não precisam de leis para obrigá-las a agir responsavelmente, enquanto as pessoas ruins encontrarão um modo de contornar as leis. As aptidões dos alunos é um processo de busca constante, trata-se de uma ação ou planejamento eugênico que busca a progressão e melhoramento humano. Há uma vitória e uma derrota, a maior e a melhor das vitórias, a mais baixa e a pior das derrotas, que cada homem conquista ou sofre não pelas mãos dos outros, mas pelas próprias mãos. O maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam. Anteriormente, rodando ao acaso e pensando que fazia alguma coisa, eu era mais miserável que qualquer outro, e não menos que tu agora, se crês que tudo se deve fazer de preferência à filosofia.